Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. 8. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. 10. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. 11. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. 13. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. 17. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. 18. Para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. 19. Houve tarde e manhã, o quarto dia. 20. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. 22. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e, na terra, se multipliquem as aves. 23. Houve tarde e manhã, o quinto dia. 24. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. 25. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem em sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. 31. Viu Deus tudo, quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Gênesis 2. 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. 2. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. 3.
E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. 4. Esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 10. E saía o rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. 11. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. 12. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidelo e a pedra de ônix. 13. O segundo rio chama-se Jum, é o que circunda a terra de Cuxi. 14. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente,